Perfeito. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula 3 aqui do Alto Padrão Engenharia Estrutural, esse evento totalmente online, totalmente ao vivo, tá? Eu creio que tem sido uma semana especial para todos vocês, vários aprendizados, com certeza. Segunda-feira com a Thalita apresentando o projeto do Aras, projeto que eu tive o prazer, né, de ser o calculista estrutural. Ontem, o Marcelo Akira dando um show, né, mostrando aqui a questão da viabilização de projetos, aula que eu vou falar para vocês que eu aprendi muito, entendeu? Então, com certeza, todos nós estamos tendo uma aula, uma semana aí de muito aprendizado no alto padrão de engenharia estrutural. A ideia do evento é realmente esse, tá, gente? A gente conseguir ter essa mentalidade de projetista, tá? Essa é a nossa ideia aqui, para a gente poder ter essa mentalidade de projetista, a gente poder ir cada vez mais além, tá certo? Então, hoje é a minha aula, né? Então, com certeza eu vou abordar mais nessa parte do cálculo estrutural, tá? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo aí está vendo a minha tela, né? Então, só me apresentando aqui, eu sou o Kevin Mota, né? Muitos me chamam aí, tipo, de Prof. Kevin Mota. Me chamam assim porque eu fui professor por muitos anos, tá? Pessoal aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, praticamente eu fui professor universitário das grandes universidades aqui da nossa região. Então, fui professor aqui na UF, professor substituto. O CAMP, eu fui professor mestre. Na UBRA, também fui professor mestre. Na Unitri, também professor mestre, né? Então, eu sou mestre em engenharia civil, professor universitário, e eu sou proprietário da Solução Certa Engenharia. A Solução Certa Engenharia é uma empresa focada, tá, em projetos estruturais, avaliações estruturais, tá? Projetos de vários tipos aí, tá certo? Então, nós já estamos aí há muito tempo aí aplicando conhecimento no projeto estrutural, tá? Então, vamos lá. Quais foram os projetos que eu executei? Vou dar uma abordada aqui nos projetos que eu executei, só para a gente poder ter um pouco essa mentalidade de projeto, tá? Então, na segunda-feira, a Thalita falou, né? Eu fui o calculista estrutural do Aras Paraíso do Galope, que é um Aras que é totalmente referência na construção equestre do Brasil, tá? É o Aras mais tecnológico do Brasil, certo? Então, quais foram os projetos que eu executei no Aras, certo? Então, nós realizamos projetos estruturais e fundação e os projetos de prevenção contra incêndio, tá? Mas você não é calculista estrutural? Sim, mas eu tenho também equipe para desenvolver outros projetos e fui o de prevenção contra incêndio. O João Paulo, da Quirão Engenharia, que está até aqui na live, ele foi um dos responsáveis também por esse projeto de prevenção contra incêndio do Aras. O projeto estrutural de fundação do Aras, gente, ele é basicamente projeto em estrutura metálica. A subestrutura, ela é em estrutura metálica, a Thalita já falou sobre isso, vou só relembrar. Por que foi utilizada a estrutura metálica? Foi utilizada a estrutura metálica por causa do tempo. O Aras é um projeto de mais de 5 mil metros quadrados de área construída. Então, imagina você fazer 5 mil metros quadrados de área construída em apenas 2 anos. É pouco tempo para muita obra. Então, com certeza, a estrutura metálica, ela nesse projeto, ela veio para poder ser uma aliada quanto ao tempo, tá certo? Para que pudesse ser feita essa obra em 2 anos, certo? Então, está finalizando aí no próximo mês a obra do Aras, tá certo? A fundação, ali o solo, ela não permitia sapatas, é um solo que na superfície ela é um pouco fraca, então a utilização das fundações no Aras, ela foi de estaque escavado, tá? Estaques aí na ordem de 10, 11 metros, ok? Então, mais ou menos aí nessa faixa. Então, esse projeto aí,
A Thalita, ela já falou muito aí na segunda-feira, então só passando aqui por cima para que a gente possa ter um pano de fundo, tá? Então, gente, sempre que eu estiver falando, vocês que tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, e é importante vocês terem essa visão que eu quero passar para vocês, que é uma visão do projetista um pouco além, tá? Vamos lá. Alguém aqui da live é de Itumbiara? Se tiver alguém de Itumbiara, coloca a mãozinha aí para cima no chat. Ninguém de Itumbiara aqui na live? Beleza. Então, em Itumbiara, eu tenho vários projetos também. E um dos projetos que eu tenho em Itumbiara é o projeto da concessionária da Hyundai em Itumbiara, tá? Então, nesse projeto, o meu escritório fez os projetos sanitários, projetos estruturais, projeto de fundação e projeto de muro de arrimo. Esse é um projeto que eu acho que é muito interessante, porque os muros de arrimo são em estrutura mista, de alvenaria e concreto. O subsolo ele é todo em concreto. O térreo ele é em estrutura metálica. Por que aconteceu isso? Primeiro, nós fizemos o projeto praticamente todo em concreto armado, somente a terça, a cobertura, que era em estrutura metálica. Só que a obra ela demorou muito tempo na parte de subsolo. E aí, como demorou muito tempo, teve um erro no projeto de topografia, que gerou o recálculo dos muros de arrimo. E aí, o que aconteceu? Esse tempo que demorou para fazer essas correções, tanto de projeto e na obra, imagina você fez o muro de arrimo, e você teve que fazer um reforço do muro de arrimo, tudo isso na obra. Então, gastou muito tempo. E aí, para poder ganhar tempo, então, enquanto o pessoal estava no subsolo, então, ó, vamos revisar esse projeto, vamos fazer esse projeto da superestrutura e estrutura metálica, porque enquanto nós estamos aqui no subsolo, a empresa de estrutura metálica está fabricando. Então, essa foi a ideia. Esse é um projeto que eu acho muito interessante, porque você tem alvenaria estrutural, você tem estrutura metálica e você tem concreto armado. Então, você tem 3 disciplinas estruturais aí nesse projeto, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem, a fundação desse projeto, ela foi em sapatas. Olha que interessante, né? A sondagem do solo desse projeto, ele mostrou que o solo ele era muito resistente superficialmente. Então, não tinha por que se utilizar outra fundação que não fosse sapatas. Então, a sapata mais carregada é a sapata do pilar aqui, central, que é uma sapata que tem 2,5 metros por 2,5 metros. Mas mesmo assim, se eu fosse colocar estacas, lá tem muita pedra. Então, a estaca ela não passaria de uns 4 metros de profundidade. E aí seria várias estacas, porque a estaca ela aumenta a sua resistência conforme a profundidade que ela tem. Então, 4 metros de profundidade, praticamente eu não conseguiria ter nada de resistência dessa estaca escavada. Então, por isso nós adotamos uma sapata, ok? Então, esse é um projeto que eu acho muito interessante, porque ela engloba várias disciplinas. Esse aqui é outro projeto que nós realizamos. É um projeto de uma edificação em alvenaria estrutural com pilotis em concreto armado, estrutura de transição em concreto armado. Então, o subsolo e o térreo, que era a garagem, toda em concreto armado, e todos os pavimentos tipo, eles são em alvenaria estrutural, tá? Esse projeto é um projeto em Belo Horizonte. O que é interessante desse projeto, né, a gente entender? Porque a alvenaria estrutural, nesse caso, ela é uma aliada, porque você ganha com o tempo, e enquanto você está executando a sua alvenaria, você já está executando a sua estrutura.
Então, a alvenaria estrutural, ela é muito aliada do tempo na obra. E por que que esses projetos, o pessoal prefere muito a alvenaria estrutural? Porque a alvenaria estrutural, você ganha tempo e você ganha agilidade na sua obra. Ah, mas a alvenaria estrutural, eu não consigo quebrar a parede. Aí, normalmente, a gente pergunta, né? Mas para que você quer quebrar a parede? Você só vai quebrar a parede se o seu projeto for um projeto ruim. Se for um projeto que é pensado em vários fatores, o projeto arquitetônico, ele for pensado em vários fatores, você não vai precisar quebrar, fazer reforma no seu apartamento. Então, a gente consegue quebrar essa objeção da alvenaria estrutural nisso. A partir do momento que você consegue quebrar essa objeção, você consegue avançar. Então, o calculista estrutural, ele tem que ter esse pensamento. Não, mas por que é um problema? A alvenaria estrutural é uma solução, tá? E aí, toda a parte do pilotis, ela é em concreto armado, vigas, pilares, e aí as vigas na alvenaria estrutural, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Você vai ter uma força cortante altíssima. Então, a sua viga, ela vai ser muito armada para estribo. Então, gente, tem a viga, força cortante. Olha o professor dando aula aqui. A força cortante, certo? Então, a força cortante vai me gerar o quê? Cisalhamento. Cisalhamento, vai tentar cortar a minha viga. Então, o que vai ir contra esse esforço de cisalhamento? É o meu estribo, né? Que é colocado a cada espaçamento. Então, em prédios de alvenaria estrutural, você pode ter certeza que a sua viga de transição, ela vai ser uma viga muito forte a cisalhamento. Ela vai ser uma viga que vai ter estribos fortes. Tá? Então, normalmente, estribo você vai ter aí 8 milímetros a cada 10, alguma coisa nessas ordens de grandeza, porque a carga, ela é realmente muito elevada, tá? Vamos lá. Esse aqui é outro projeto em alvenaria estrutural, porém, esse projeto aqui, ele não tem transição, ele já é direto na fundação, tá? Então, o que acontece? Esse prédio é a mesma ideia, é a mesma ideia. Você tem um projeto, o projeto ele tem que ser bem pensado para não ser necessário ficar fazendo reformas no seu projeto. E, nesse caso, a minha viga de transição ela já vai ser a minha viga baldrame. Então, a minha viga baldrame, nesse caso aqui também, vai ser uma viga pesada. Embora são somente, você tem 4 pavimentos aí, ela é uma viga pesadinha também. Tá? Então, nesse caso, nesse projeto aqui, se não me engano, foram adotados vigas baldrames de 50 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Tá? E a nossa fundação ali, ela foi em estaca escavada. Esse projeto já, por consequência, o solo dele já era muito bom. Então, a fundação dela foi por estacas, se não me engano, as estacas dela têm 7 metros de profundidade. Por quê? O solo é muito resistente. Então, o solo é o meu principal aliado na minha fundação. Ele vai me ajudar, entendeu? Então, a gente precisa estar sempre atento a essas questões, tá? No cálculo estrutural. Esse aqui é um projeto aqui em Uberlândia, é um prédio de kitnets, hoje está muito em alta a questão de investimento em kitnets, e aí nesse tipo de projeto, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que, como o kitnet ele é uma área pequena, 25, 30 metros quadrados, o interessante na minha kitnet é eu não ter estrutura dentro dela. Então, o que a gente fez nesse projeto? Né? Não sei se nem dá para ver aqui embaixo aqui, a planta de forma. O que aconteceu? Nós fizemos a estrutura somente na divisão das kitnets. Então, só tem pilar e viga nas paredes de divisão das kitnets. Para quê? Para que eu possa ter liberdade de executar a minha kitnet. Então, o que vai ter que ser mais reforçado, entre aspas, nesse caso? A minha laje. Então, a minha laje, ela tem que ser uma laje mais forte. Então, nesse caso aqui, se não me engano, foi laje treliçada bidimensional, tá? Então, toda armada para poder resistir a essas paredes que não vão estar em cima de vigas, mas a laje. E aí a laje que vai
transferir essas cargas para as minhas vigas, tá? Para as minhas vigas de apoio, ok? Aqui um projeto totalmente em estrutura metálica para uma academia. E aí, esse projeto tem algo muito interessante que a gente precisa pensar. O que acontece na academia? Quem aqui que pratica musculação? Só para eu ver aí. Olha, Emanuel Rocha. Toma suco, Emanuel. Ninguém. Até hoje eu não vi ninguém que confessa que toma um suco, né? Ó, então, o que acontece na academia? O pessoal pega aqueles pesos, larga no chão, aquele som, né? Bum! Isso, o que acontece? Há uma vibração na minha estrutura. Então, estruturas que eu vou ter ações dinâmicas, eu tenho que verificar, eu tenho que fazer um estudo dinâmico onde eu vou verificar as frequências do meu projeto. E a academia é um tipo desses projetos. Eu tenho que avaliar a frequência. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a laje que eu vou adotar num projeto desse. Então, um projeto desse, que tipo de laje que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um steel deck, e aí eu vou utilizar um steel deck mais grosso, porque o que evita a vibração? Massa. Então, quanto maior for a minha laje, menor vibração eu vou ter. Entendeu? Então, eu preciso fazer, eu como calculista, eu preciso pensar nisso no meu projeto. Porque senão eu vou gerar um desconforto na utilização dessa estrutura, que vai ser uma estrutura que vai ficar sempre vibrando. E aí vai gerar desconforto, os alunos não vão querer permanecer naquela academia, o meu cliente ele vai ter um prejuízo. Certo? Então, aí, ó, exatamente, que fez um reforço, exatamente, porque qual que é a carga de academia? A carga de academia, por norma, ela é uma carga de 0,5 toneladas por metro quadrado. E qual edificação que é projetada para 0,5 tonelada por metro quadrado? A não ser hospital, shopping. Então, tá vendo que é bem específico o cálculo de uma edificação dessa? Então, muitas vezes a pessoa olha a academia e fala, não, mas isso aqui é algo simples. Não é bem assim simples, porque a carga que eu estou utilizando aqui, ela é uma carga maior. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá? A fundação aqui também foi em estaque escavado. Na nossa região aqui, a gente utiliza muito o estaque escavado, tá? Esse aqui já partindo, né, para as obras de alto padrão. Isso aqui é uma obra de altíssimo padrão, isso que a gente chama, que na verdade é até um padrão luxo, né? Que é uma obra muito, muito, muito luxuosa. É uma obra em Itumbiara também, né? E nesse projeto nós fizemos estrutural fundação em hidro, né? A estrutura dele, vocês podem ver aqui na figura, é uma estrutura em concreto armado. Vocês podem notar que a fundação foi uma fundação bem pesada. Por que dessa fundação pesada? Porque vocês podem notar aqui que eu tenho balanços. Esse balanço aqui, ó, onde vocês estão vendo essa aguinha escoando aqui, aqui é um balanço de 4 metros. E aqui em cima eu tenho 1/4. Certo? Então é uma carga considerável para um balanço. Então, o pilar que está aqui de apoio, ele vai sofrer o quê? Momentos fletores altíssimos. Esses fletores, momentos fletores, passando para a minha fundação, eles vão gerar um esforço absurdo. Então, nesse caso aqui, esse pilar aqui em específico, ele tem, né, 3 estacas escavadas, um bloco sobre 3 estacas. Na frente aqui, na fachada, a gente tem um balanço aqui de 6 metros de comprimento. Então, assim, foi um projeto que foi complicado de fazer, porque ele tinha vários balanços e você não conseguia fazer contrabalanço. O que é contrabalanço? Você tem um balanço e aí você consegue prolongar a sua viga para trás para poder equilibrar um pouco o balanço aqui na frente. Então, foi muito complicado esse projeto aqui.
em Itumbiara. Aqui também, um projeto em Itumbiara, projeto aqui de alto padrão. E o que teve que ser feito aqui, ó, para poder fazer esse balanço aqui frontal, gente? Isso aqui foi legal. Esse aqui, eu tive que fazer um negocinho aqui chamado de tirante. Então, ó, aqui nesse ponto aqui eu tenho um pilar. Aqui para trás eu tenho um tirante aqui assim. E aqui bem de trásão eu tenho... Ixi, tô ruim de desenhar aqui. Eu tenho outro pilar. Então, isso tudo para poder manter isso aqui suspenso, tá? Aqui do lado de cá, a mesma coisa. Aqui foi até mais fácil de fazer, que aqui eu tinha mais espaço. Aqui o pilar, aqui o tirante, e aqui outro pilar. E aí, esse aqui foi interessante, que isso aqui era a casa de um advogado. E aí eu cheguei lá, o mestre de obra já estava descendo a lenha, e quando eu cheguei, esse primeiro pavimento já estava sendo construído. E ele realmente estava com o arranque para poder fazer o tirante. Só que o mestre de obra, ele já estava descendo a lenha, que ele ia deixar esse tirante para trás. Quando eu cheguei lá, que eu vi, eu falei, não, você está doido? Você não vai fazer esse tirante? Não, para quê? Eu estou acostumado com isso aqui, essa estrutura está forte, não precisa. Eu falei, cara, você está doido, isso aqui... Você tem um balanço aqui de 6 metros aqui na frente, você tem uma suíte master aqui na frente, e você não quer fazer esse tirante, você vai assumir essa responsabilidade? E aí o cara advogado falou, não, a gente vai seguir sim. E o cara não ia fazer. Né? Se eu não tivesse chegado ali para ele não ia executar o tirante. E com certeza ele ia ter problemas com essa estrutura, tá? Nós projetamos também uma cobertura em estrutura metálica, né? De um palco em Romaria, Minas Gerais. Não sei se tem pessoal aqui que já fez peregrinação para Romaria. Se fez, já deve ter visto o palco lá da Igreja Católica, que fica do lado de fora da praça. Fomos nós que projetamos aqui a estrutura da cobertura, tá? Esse aqui foi um reforço estrutural que nós fizemos de uma indústria de fertilizantes, lá em Ribeirão Preto. E aí, o que aconteceu? O pessoal foi colocar manta para impermeabilizar o telhado, para não ter que trocar o telhado, né? Eles foram aplicar a manta, começaram a aplicar a manta e o galpão veio abaixo, de uma indústria enorme. E aí me ligaram desesperados, não, vem aqui na segunda-feira, vamos resolver isso aqui. Fui na segunda-feira, então, aí o que a gente teve que fazer? Teve que reavaliar toda a estrutura, levantar toda a estrutura, reavaliar a estrutura, recalcular a estrutura, ponderar os reforços que necessitariam ser feitos, e aí para depois fazer o projeto de reforço. Então, olha que canseira que é um reforço estrutural. Você tem que levantar a estrutura, reprojetar a estrutura, recalcular a estrutura, para você poder ponderar onde que vai ser feito o reforço estrutural. Então, de reforço estrutural, a gente incluiu mais uns 6 pilares aqui da indústria, e a gente teve que reforçar o banco inferior, banco superior, os montantes. Então, teve que ser feito um reforço aqui considerável nessa obra, tá? Nós fizemos aqui só uma indicação de projeto industrial, né? Escada de emergência, foi feita lá isso aqui não é Ribeirão Preto, seria Itapetininga, isso aqui está errado. Lá em Itapetininga, São Paulo, tá? Então, vamos lá, só para vocês verem alguns projetos aí que nós costumamos trabalhar aqui no escritório. Então, para o cálculo estrutural, o céu é o limite, né, gente? Nós estamos falando de cálculo estrutural. E aí, uma das limitações que eu vejo que o pessoal tem é realmente entender que o céu é o limite. O céu é o limite para você. Você no cálculo estrutural, hoje o calculista estrutural, ele é um dos projetistas mais bem remunerados. Talvez eu me arrisco a dizer que o calculista ele só não é mais bem remunerado que o arquiteto.
tá? Mas o cálculo estrutural dos projetos complementares, ele é o mais bem remunerado. Por quê? Tem coisas que é somente você que vai conseguir resolver. E aí, se é você somente que vai conseguir resolver, você é um profissional renomado, você é um profissional qualificado, você vai colocar o seu preço para você poder resolver o problema, entendeu? A questão, aí tem aquele meme, né? A questão não é quanto cobrar, estou cobrando X por saber qual parafuso apertar. Não é ficar aqui testando os parafusos, mas é ir diretamente. Então, o cálculo estrutural, ele é esse que tem essa habilidade, né, de conseguir se posicionar no mercado e colocar o seu preço. Você precisa entender que você pode ser essa pessoa, que pode ser destaque na sua região. Então, aqui mostrando para vocês, né, mais ou menos um histórico das edificações verticais no mundo. Hoje a gente tem o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do planeta, né? Chegando quase aí a 850 metros de altura. Então, o céu realmente é um limite. Hoje no Brasil, a gente tem as maiores edificações em Balneário Camboriú. Então, no Brasil também, hoje ele está se chegando para essas edificações verticais, tá? Quais são as principais normas para o calculista estrutural? Aí eu costumo dizer que é o seguinte, o calculista estrutural, todo calculista estrutural, ele tem que ter uma religião. Todo calculista estrutural, ele tem uma santa, certo? Você tem que venerar uma santa. Essa santa, o nome dela é a santa do concreto armado. Por que você acha que muita coisa aí não cai? Porque tem uma santinha lá segurando, entendeu? Porque não tem lógica. Não tem lógica. Então, a norma 6118, ela praticamente é uma bíblia para o calculista estrutural, que é a norma de projetos de concreto. Então, precisa seguir a norma 6118, precisa ler, precisa entender. A 6122 é a norma de fundações, é uma norma muito importante também, tá? A norma 6120, que é a norma de ações e cargas, que é onde a gente pega essas cargas, por exemplo, qual que é a carga de academia? Meia tonelada por metro quadrado. Onde que eu peguei essa carga? Na norma 6120, entendeu? Então a gente utiliza essa referência de cargas, né, da norma 6120, tá? E aí tem outras normas, que é a norma de símbolos gráficos, né, para projetos e estruturas. Então é tudo normatizado, né? E também a apresentação da folha para desenho técnico, né? Como é que você vai apresentar o seu projeto. Então nada cai do céu, é tudo padronizado, tudo normatizado, tá, pessoal? E aí como é que pensa um calculista estrutural? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. À esquerda, eu tenho um predinho pré-moldado. E à direita, eu tenho um modelo estrutural, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse modelo estrutural à direita, ele é fidedigno com a obra à esquerda? Me responde aí no chat aí. Vocês acham que esse modelo da direita, ele representa a obra da esquerda? Isso, é do corte lateral. Vamos lá. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Isso, é do corte lateral, que seria desse aqui que tem os 3 pilares, representando o esforço. Mas você acha que esses esforços, ele representa os esforços, então, desse corte lateral, sim ou não? Para o Emanuel, que fez a pergunta. O Denis acha que é. O Kirel, sim, porém, parece o corte lateral, sim. Tá. Eu vou falar para vocês que esse modelo estrutural, ele não representa
a obra da esquerda. Por quê? Olha aqui, ó. No modelo aqui, eu não tenho momento negativo. Estão vendo aqui, ó, que nos vãos aqui eu tenho momento negativo, certo? Olha aqui, até na ponta aqui, ó, tem até um. Esse aqui é o momento negativo do pilar, né? Mas da viga aqui, ó, eu estou chegando com um momento negativo até considerável aqui, ó, 35,5. Por que que ele não representa? Porque uma estrutura pré-moldada, você concorda comigo que a viga ela está somente rotulada aqui no pilar, através desse consolinho aqui, ó, certo? Então, se ele está somente rotulado, o que, que a gente aprende na faculdade? A rótula, ela não transmite momento fletor. Então, quer dizer que nesse modelo aqui, eu não posso ter momento fletor negativo nesse ponto de encontro, no nó entre viga e pilar. Certo? Então, ou seja, esse modelo aqui à direita, ele não representa fidedignamente, certo? A obra aqui da esquerda, mesmo que seja aqui o corte lateral, aqui do início e do fim, certo? Porque a gente tem que pensar o quê? Nas vinculações, nos esforços. Os esforços são fidedignos, pessoal. Então, o projetista estrutural, ele precisa pensar nisso. Como que a minha estrutura vai se comportar? Antes de tudo, não é ser operador de software, não é ser apertador de botão de software, não é isso. O projetista estrutural, ele não pode ser isso. Ele tem que ir além. Então, é você pensar como que essa estrutura ela vai se comportar na prática. E aí, você ir lá no seu computador, você fazer o seu modelo estrutural da forma que ele vai se comportar na prática. É isso, entendeu? Então, o projetista estrutural, ele precisa pensar dessa forma, tá? Então, todo modelo estrutural que você vai fazer, ele tem que ser pensado com vinculações, com cargas, com esforços, da forma que ele vai trabalhar na prática. Como é que vai ser feita essa transferência de esforços, tá? E hoje, graças a Deus, nós temos avanços tecnológicos. Eu, na minha época de faculdade, se tivesse isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela, seria um sonho. Na minha época de faculdade, a gente não tinha esse avanço tecnológico que eu conseguia ver as armaduras 3D num projeto. Hoje, lá no meu software, eu posso pedir para ele me mostrar as armaduras 3D, ele vai lá e me mostra. Na minha época, a gente tinha que ficar, tipo assim, pensando como é que essa armadura ia se ligar com a outra, como é que eu ia fazer essa ligação, como é que eu ia fazer esse transpasse. Então, a gente tem que pensar nisso. Hoje, devido ao avanço tecnológico, está muito melhor, que você gera uma visualização 3D e você consegue ver aqui, ó, como é que está o arranque aqui do pilar aqui dentro da sapata, como é que ele é, como é que é a armadura de flexão aqui da base da sapata, entendeu? Quanto de transpasse eu estou deixando aqui para o pilar nascer aqui no térreo, como é que é a ligação da minha viga baldrame aqui com a sapata, será que aqui no meio aqui eu tenho estribo ou não? Então eu consigo ver tudo isso na minha visualização 3D. Então, isso é avanço tecnológico a favor do calculista. Hoje você pode ter uma realidade aumentada. Não sei se vocês utilizam o aplicativo Algin, tá? Eu utilizo, eu recomendo para vocês. É um aplicativo muito bom, que te ajuda também nessa visualização. E aí? O que é o ELU e o que é o ELS? Alguém sabe me falar o que é o ELU e o que é o ELS? Kevin, seria estado limite o último estado limite de serviço?
Exato, doutor. Estado limite último e estado limite de serviço. Perfeito. Então, e o que é o estado limite? Quando que eu vou utilizar o estado limite último e quando que eu vou utilizar o estado limite de serviço? O estado limite último, a própria palavra já fala, é o último estado daquele elemento estrutural. Então, se é o último estado dele, é o estado que vai levar à ruptura dele, correto? Então, se é o estado que vai levar à ruptura dele, eu preciso dimensionar ele para não chegar nesse estado. Então, o estado limite último, nós utilizamos ele para dimensionar as peças. Somente. Para você dimensionar a quantidade de ferro, dimensionar a seção, certo? Então, o estado limite último, ele é para isso. O estado limite de serviço é o estado limite que essa estrutura ela vai se comportar bem no seu serviço. Então, vamos lá. Flecha. Eu vou avaliar flecha no estado limite último ou no estado limite de serviço? Vou avaliar flecha no estado limite de serviço. Por quê? Porque se eu for avaliar a flecha no estado limite último, eu estou avaliando a flecha que vai levar esse elemento à ruptura. E eu não quero isso. Ele não vai chegar nisso, que eu já estou dimensionando ele. Eu vou avaliar ele para o estado limite de serviço, para o estado que ele vai se comportar bem. Que é aquela coisa, a estrutura, ela não precisa, não é somente ser segura, ela precisa se parecer segura também. Certo? Então, a gente precisa ter esses dois conceitos bem firmes na nossa mente para a gente poder visualizar eles, tá? Então, aqui, ó, um fluxograma do projetista. Como é que o projetista ele vai conseguir pensar? Então, primeiro você precisa analisar detalhadamente o seu projeto arquitetônico, certo? Você precisa avaliar qual vai ser o uso da sua edificação, se vai ser um uso residencial, se vai ser um uso comercial, se vai ser um uso industrial, se vai ser um uso misto. Então, você precisa avaliar isso aí bem. Qual que é o melhor sistema estrutural para a sua edificação? Se ela é metálica, se ela é madeira, se ela é pré-moldada, se ela é concreto armado, se ela é protendida, se ela é steel frame, se é wood frame, entendeu? Então, qual que é o melhor sistema estrutural para a minha edificação? No Aras, nós utilizamos estrutura metálica, por quê? Por causa do prazo. Na Hyundai, nós utilizamos a superestrutura em estrutura metálica, por quê? Por causa do prazo também que apertou. Certo? Então, eu tenho um balanço, eu não tenho nenhum. Já está nascendo praticamente cru. Talvez o que é melhor para ele? Concreto protendido. Se eu tiver como fazer um tirante, eu faço um concreto armado, então, um tirante. Ou às vezes protendido com o tirante ainda. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de sistemas estruturais para que a gente possa projetar. E aí eu vou fazer o lançamento, modelagem da minha estrutura, eu vou inserir as cargas na minha estrutura, eu vou ter os esforços solicitantes na minha estrutura, eu vou pegar os esforços solicitantes críticos, eu vou dimensionar eles ao estado limite último, eu vou analisar estruturalmente a minha estrutura, vou otimizar a minha estrutura, vou verificar os deslocamentos, vou detalhar a minha estrutura e aí eu vou fazer os desenhos. Então, ó, eu entreguei o papel do meu projeto estrutural. Mas o que eu fiz para poder colocar ali naquele papel? Tem todo um processo por trás. Então, quando alguém te falar, não, mas esse projeto aqui é só você colocar lá no seu computador, só você colocar lá no seu software e me entregar, é fácil. É fácil? Então, beleza. Então, pega o software aqui e faz você, então, para você ver se é fácil. Não é fácil, porque tem toda uma análise crítica que precisa ser feito antes. Então, esse fluxograma do projetista, ele precisa estar na mente de vocês, que é dessa forma que nós precisamos pensar. Esse fluxograma, ele precisa estar na nossa mente. Tá? Então, sempre que você for pensar uma estrutura, pense nesse fluxograma do projetista. Não é somente chegar fazendo o projeto, a gente tem todo um processo por trás, tá?
Ó, fechei um projeto e agora? Muita gente acha que, ó, fechei o projeto e agora? O que que eu vou fazer? Ó, como que eu vou pensar prazo? Como que eu vou pensar contrato? Como que eu vou pensar forma de pagamento? Como que eu vou pensar entrega? Peguei um projeto, qual o prazo que eu vou colocar para entregar? O prazo, ele vai depender diretamente da sua produtividade. Eu tenho projeto que eu inicio de manhã, eu finalizo, eu entrego no final do dia. Mas é porque eu já tenho uma prática muito grande com os softwares e todo o processo de cálculo que eu tenho. Então, eu já tenho uma prática, uma facilidade muito grande, uma experiência muito grande. Se você não tem, então, com certeza, o seu prazo ele vai ser muito maior do que o meu. Então, talvez o projeto que eu faço num dia, talvez você vai demorar uma semana, 2 semanas, porque você precisa adquirir essa agilidade que eu ganhei com o tempo. Mas no início da minha carreira, realmente, o projeto que hoje eu faço em um dia, eu levava 2 semanas para fazer. Então, isso, ele vai conforme a sua experiência. Mas, independente da sua experiência, eu te falo sempre o seguinte, coloca uma semana a mais no seu prazo do que o que você realmente faz. Para você poder ter uma brecha. E, às vezes, você poder até entregar o seu projeto com antecedência e você ganhar créditos com o seu cliente. Contrato. Se você não faz contrato, você está perto de tomar um cano. E um cano dos grandes. Tem que ser feito contrato. A partir do momento que você faz um contrato, você está se comportando como um profissional. Então, isso é muito importante. Precisa fazer contrato. Tá? Faça contratos. Forma de pagamento, isso aí varia. Né? Quando você está fazendo uma residência de alto padrão, normalmente você está tratando com pessoa física, né? E aí fica mais fácil, você consegue cobrar uma entrada, né? Fica mais fácil. Então, normalmente, quando é residências de alto padrão, eu faço uma entrada e uma entrega. Mas quando a gente vai para projetos maiores, você já vai demorar mais tempo, você vai demorar meses, já eu costumo fazer uma entrada e parcelas mensais, e nós vamos medindo por produtividade. Certo? Você vai fazer um projeto industrial, normalmente a indústria ela não paga entrada, você tem que emitir a nota no final do serviço para você poder receber. Então você vai receber somente na entrega. Então isso varia muito, né, de quem é o seu cliente, tá? A forma de pagamento. Né? E a entrega, você vai entregar, né, os projetos, né? E aí a gente sempre indica, faça projetos com notas, com detalhes, projetos bem apresentáveis graficamente, onde o que o Akira falou a respeito dessa apresentação gráfica, que ele somente contrata projetistas que têm uma boa apresentação gráfica, porque quando você leva o seu projeto para a obra, se ele tiver uma boa apresentação gráfica, o projeto ele não retorna para você. Então, isso aí é um ponto muito interessante, tá? Qual software utilizar? Vamos lá, tem alguém? Vamos lá, coloca no chat aí, ó, qual que é o software que você costuma utilizar, se você já trabalha com isso. Normalmente, aqui, a gente tem 3 softwares de cálculo estrutural que são muito bem conhecidos, que é o que? O WebEric, o SAIP e o TQS. Eu já, até eu tenho um vídeo desse aqui lá no meu YouTube, tá? Eu fui um dos primeiros professores, tá, gente, de engenharia a postar aulas mesmo, você vai ver lá no meu canal no YouTube, eu tenho várias aulas mesmo, tá, no YouTube, a falar de software, e tem um vídeo lá que é até um dos vídeos mais visualizados e comentados que eu tenho lá, que é exatamente a respeito disso. Que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu indico o software para quem quer iniciar nesse tipo de projeto. Qual software? Vamos lá. Você é uma pessoa que quer trabalhar com projetos complementares, ou seja, não é somente estrutural. Ah, eu quero trabalhar com estrutural, hidráulico e elétrico. Eu quero trabalhar com todos os projetos. Por quê? Normalmente, quando você está iniciando,
você não tem como focar somente em projeto estrutural. Você vai pegar praticamente todas as gamas. Beleza? Então, nesse caso, eu te indico o WebEric. Por quê? Porque o WebEric, a AutoQI, o software dela, a AutoQI Builder com o WebEric, você consegue fazer todos os projetos complementares em BIM dentro do software da AutoQI. Então, eu já te indico o WebEric. Fica mais fácil para você. Aí eu te indico o Cyc também como segunda opção. Por quê? O Cyc também ele faz projetos complementares. Tá? E por último o TQS, porque o TQS ele é somente para cálculo estrutural. Certo? Aí eu quero somente trabalhar com projetos estruturais. Aí eu já te indico, então, o TQS. Né? Ele é um software bem robusto, né, para a parte estrutural. Aqui, eu hoje, tá Cypher em segundo, mas na verdade, eu até vou... Na verdade, não vai dar para mudar, que eu peguei isso aqui completo, né? Mas hoje eu até trocaria o WebEric por o Cypher, porque hoje o WebEric, a análise dele está mais completa do que o Cypher. Mas o que o Cypher é melhor do que o WebEric? Porque o Cypher você consegue trabalhar também com estrutura metálica em vista 3D. Por isso que o Cypher está aqui em segundo lugar. Embora hoje o WebEric ele calcula estruturas metálicas, mas as estruturas metálicas, edificações, não galpões. Então, por isso que o Cypher está aqui em segundo lugar, tá? Mas a análise do WebEric eu gosto mais, ele é mais robusto. Vamos lá, quero iniciar em projetos estruturais e ir crescendo. Aí eu já te indico o WebEric. Por quê? A linguagem do WebEric é uma linguagem fácil. Entendeu? Esses dias, até um amigo estava fazendo uma ATP. O que é ATP? Avaliação Técnica de Projetos. E aí, ele é usuário do TQS. Ele não sabe mexer no WebEric. E aí, ele me chamou para ajudar ele a fazer a ATP no WebEric. E aí, eu fui mostrar para ele, ele foi falando, ó, não, esse software aqui é um software muito fácil de aprender, ele é muito didático. E realmente, o WebEric, ele é um software muito didático. Por isso que eu indico para as pessoas que estão iniciando, que querem iniciar no cálculo estrutural, tá? E aí o TQS e o Cypher. Então, se você ainda não tem um software de cálculo estrutural, eu te indico você a ver com carinho essa apresentação aqui, tá certo? Todo mundo pegando aí, gente? Ó, o ponto mais crítico. Quanto cobrar num projeto estrutural? Quanto cobrar num projeto estrutural? Gente, esse aí é a pergunta de milhões. Eu trouxe a tabela do IMEC só para a gente pegar uma referência, tá? Até porque eu mesmo eu não cobro os valores que estão aí. Mas é só para a gente pegar uma referência. Por exemplo, para obras até 400 metros quadrados, tá ali, ó, R$15 o metro quadrado. Para obras acima de 400 metros quadrados, R$3 o metro quadrado. Então, qual que é o padrão que a gente consegue pegar aqui? Que quanto maior é o projeto, menos por metro quadrado você cobra. Mas uma obra de alto padrão, será que é recomendado você cobrar por metro quadrado? Eu não te recomendo, porque senão você vai cometer o mesmo erro que eu cometi, que eu orcei um projeto por metro quadrado, quando eu fui ver, o arquiteto que ele não queria vigas no projeto, ele queria somente a laje apoiada nos pilares. E aí, ó, me ferrei. Por quê? Porque eu não orcei o projeto de forma correta. Então, se eu for orçar por metro quadrado, claro que a gente precisa ter uma referência. Mas projeto de alto padrão, você não pode somente orçar por metro quadrado. É um risco muito grande que você está tomando, tá? Então, como é que eu orço? Eu orço por metro quadrado a base da estrutura em concreto armado, por exemplo, mas pode ser metálica, pode ser outro tipo de estrutura, alvenaria estrutural, qualquer tipo de estrutura. Porém, eu vou colocando os aditivos.
Ah, esse projeto eu vou precisar utilizar proteção? Então, beleza, eu vou cobrar mais tanto valor por essa proteção. Eu vou utilizar aqui uma cobertura metálica, então vou cobrar mais Y por essa cobertura metálica. Vai precisar fazer um muro de arrimo, então vou cobrar mais Z por esse muro de arrimo. Entendeu? Então, eu cobro uma base no metro quadrado, mas eu vou colocando os aditivos, certo? Em valores unitários, tá? Mas antes de você cobrar, algo muito importante que você precisa fazer é o quê? Especular quanto é cobrado na sua região. Para você poder estar inserido na sua região, tá? Para o mercado não te expulsar na sua região. Então é importante você especular quanto é cobrado na sua região, tá? Valorize mais a aprendizagem do que o dinheiro nos primeiros projetos. Então, nos primeiros projetos, gente, não tenha pressa para ganhar dinheiro. Valorize a aprendizagem, certo? Aprende primeiro e depois ganha dinheiro. Pense nisso, tá? Isso foi algo que eu fiz, tá? Eu valorizava mais a aprendizagem do que o dinheiro, porque como eu estava iniciando, muitos anos lá atrás, eu cobrava pouco para eu poder fechar o projeto, eu valorizava a aprendizagem. Queria aprender, para depois eu poder ganhar o nome que eu tenho hoje para poder cobrar melhor, tá? Conforme for aumentando sua carteira de clientes, vai adequando o seu valor cobrado. Então, é um insight para você. Começa pequeno, mas vai crescendo. Tem uma mente ambiciosa de querer crescer, tá? Então, entrando aqui agora na parte de cuidados estruturais que a gente precisa ter, propriamente dito. Então, aqui são dicas que eu utilizo nos meus projetos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, fundação. Quais são os cuidados que eu tenho na fundação de um projeto de alto padrão? Todo projeto de alto padrão que você fizer, você não utilizar os coeficientes de mola, eu quero te dizer que o seu cálculo, ele não está fidedigno. É simples. O seu cálculo não está fidedigno. Se a sua viga está dando uma flecha ali de 2 centímetros e você acha que essa flecha ela já está no limite e você está achando ok, não está ok. Porque você está utilizando uma vinculação engastada na fundação. E aí está considerando que a sua fundação ela está toda travada. Mas será que ela está travada? Não está. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui na tela. Como que eu consigo? Aqui, legendas, mais opções. Estar vista. E era uma reação, não. Tinha um jeito de desenhar aqui que eu não estou achando. Muitas respostas. Mas eu acho que aqui no campo eu consigo. Então, vamos lá. É porque aqui ele é bem grossinho, mas beleza. Ó, eu tenho aqui, ó, o engaste, certo? Aqui eu tenho um pilar. Pilar torto aqui. Ó, esse pilar, ele está travado nessa fundação que está engastada, certo? Essa fundação, o que ela vai gerar? Ela vai me gerar um momento negativo aqui, correto? Aqui o diagrama de momento do pilar. Esse momento negativo, o que ele vai me gerar? Ele vai me gerar um esforço muito grande aqui na minha fundação. E essa análise, ela é mentirosa, porque o meu pilar, ele está engastado na minha fundação. Será que ele está engastado na minha fundação? Ele não está, gente. Né? Ele não está. Aí, a gente vai para outra conceituação. A minha fundação, ou ele está mais próximo do engaste, ou ele está mais próximo de um apoio. Mas ele não está com uma vinculação fechada. Então, quando eu utilizo coeficientes de mola, o que eu estou colocando para a minha estrutura? Eu estou colocando que a minha estrutura, ela está assim,
ela está se comportando conforme o meu terreno se comporta. Então, esse momento fletor, ele já não é mais assim. Ele já vem, ele é flexibilizado. Ele vem... Gente, bora. Ele vem e passa aqui para a minha fundação. Porque a minha estrutura ela está sendo vinculada agora com a minha fundação através do coeficiente de mola. Se eu flexibilizar a minha estrutura, eu estou gerando mais economia da minha estrutura. Então, ou seja, o meu pilar ele vai ser menos dimensionado, então o dimensionamento dele vai ser menor, e a minha fundação também vai ser mais leve. Então, utilizar coeficiente de mola é muito importante para você poder ter um modelo estrutural mais fidedigno, para você poder ter um projeto mais econômico. Como é que eu consigo ter esse coeficiente de mola? Através da sondagem. Então, muita gente fala, utiliza a sondagem vai me trazer economia. Não é somente isso. A sondagem ele vai me fazer ter um modelo estrutural mais fidedigno. Então, a importância da sondagem é muito maior do que o pessoal está falando aí na internet. Vai muito mais além. E a gente precisa ter isso na nossa mente, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um coeficiente de mola que eu utilizei numa edificação, só para vocês terem uma noção. Qual que é a diferença entre o desenho da esquerda com o desenho da direita? O que vocês conseguem ver aí? Me fala. Interage comigo aí, gente. O que vocês conseguem ver de diferença entre esses dois desenhos? O tamanho das sapatas. Então, o da esquerda, ele foi feito sem sondagem. O da direita, ele foi feito com sondagem, com eficiente de mola. Você sabe qual foi a economia de somente material de diferença desses dois projetos? Uma economia de 20 mil reais de material, gente. Mão de obra normalmente não é igual ao material. Então, vamos colocar aqui por baixo. Uma sondagem de 2 mil reais gerou uma economia de uns 30 mil reais na obra. Então, olha o que o calculista estrutural ele consegue gerar na obra. Através do conhecimento, através dos testes, através da repetição. Então, você precisa estar ciente disso e falar, eu quero isso para mim, eu quero aprender isso. Eu quero ser o nível de profissional que consegue gerar isso no meu cliente. Murjar rimo. Quem é que tem medo de murjar rimo? Não precisa ter murjar rimo. Né? Não precisa ter murjar rimo. Murjar rimo, gente, é conceito. É conceito. Aqui eu estou mostrando para vocês o murjar rimo de altura, 3 metros de altura. Com o quê? Com uma mão francesa. Olha aí. Essa mão francesa, ela está tracionada. Então, eu dimensiono ele a tração. Tem um software gratuito, separado, que eu ensino a calcular ele a tração. Então, nós conseguimos fazer tudo isso através do conceito, da teoria aplicada à prática. Certo? E você precisa ser esse profissional que não tem mais medo de murjar rimo, que consegue pegar o murjar rimo e falar, eu consigo dimensionar isso aqui. Ok? Elementos protendidos, olha que legal. Imagina você calculando um elemento protendido. Essa viga aqui, ela é uma viga, que eu tá aqui na tela aqui para vocês. Ela é uma viga, esse trecho aqui no caso, ela é uma viga que tem um vão livre de 8 metros. E ela tem uma altura de 40 centímetros. Ó, Kevin, mas uma viga de 8 metros de vão livre com 40 centímetros de altura? Sim.
Como é que você consegue isso? Através da proteção. O que é a proteção? Eu vou esticar o cabo, certo? Então, já vou aplicar uma tensão na minha estrutura e, através disso, eu consigo, então, ter uma seção geométrica melhor. Então, imagina, para um vão de 8 metros, eu ter uma viga de 40 centímetros de altura. É algo muito legal, não é? Radier. Quem aqui já viu um radier? No radier, muita gente tem medo de radier. Tem medo de projetar radier. Por que você tem medo de projetar radier? Gente, novamente, é a teoria aplicada na prática. Radier, eu estou chegando com uma carga no radier. O que é um radier? Nada mais, nada menos do que uma laje apoiada no solo. Então, quer dizer que o solo ele é muito importante. Então, o que eu preciso ter no meu radier? A sondagem para eu poder calcular os meus coeficientes de mola. Então, você precisa urgentemente aprender a calcular coeficientes de mola, certo? Então, vamos lá. E aí, esse pilar que está chegando aqui no meu radier, o que ele vai causar? Vou desenhar aqui novamente. Ele não vai querer jogar esse radier aqui para baixo, assim, ó. Certo? Então, ou seja, esse radier vai querer quebrar aqui, não vai? Então, aí, no radier, nós precisamos ter uma armadura que é chamada de armadura de punção. Vocês estão vendo essa espinha de peixe aqui, ó? Cada pontinha aqui, ó, é a parte vertical dessa espinha de peixe. Certo? Essa espinha de peixe, ela é exatamente para impedir que ocorra esse tipo de ruptura, acisalhamento no meu radier. E eu preciso saber calcular isso. Eu já fui em várias obras, tem vários vídeos na internet. Depois olha no YouTube aí, radier. Você vai ver o cara falando, eu fiz esse radier aqui e tal. Você vai ver, mas cadê a armadura de punção aí? Não tem. Então, ou seja, o cara está fazendo completamente na sorte. Para você não precisar da armadura de punção, a espessura do seu radier precisa ser bem grande. Tá? Então, realmente tem casos que não é necessário, mas a espessura do seu radier é bem grande para esse caso, tá? Então, não precisa ter medo de radier. É somente aplicar a teoria na prática. Tá? Aqui a armadura contra o colapso compressivo também no radier. Transição. O que é transição? É quando eu tenho um pilar que morre numa viga. Qual que é a vinculação que eu aplico nesse pilar em cima dessa viga, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Será que a minha viga... Eu tenho uma viga aqui, certo? Eu tenho uma viga aqui. E aí eu tenho um pilar chegando aqui, correto? Se a minha vinculação for o engaste, o que eu estou gerando aqui na minha viga? Eu estou gerando aqui, ó, um momento fletor negativo, correto? Agora, se não, se for rotulado, ou seja, ele não está engastado, o que esse pilar está gerando aqui na minha viga? Eita, bora. Ele vai gerar isso aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Então, ou seja, aqui eu tenho um comportamento melhor. Então, por isso que nas transições, normalmente a gente considera que o pilar, ela está rotulada. Ela não transfere momento negativo, tá, para a viga. Porque normalmente a viga é um elemento esbelto, ele não tem rigidez para poder receber esse esforço, tá? Mas, assim, não é uma regra. Cada caso a gente tem que analisar. Nesse caso, vocês podem até notar que isso aqui é uma viga protendida.
Nesse caso, como a proteção ela está gerando uma rigidez maior na minha viga, eu poderia até não considerar ela rotulada, tá? Tirantes, normalmente em estruturas de alto padrão, a gente tem que utilizar tirantes, não tem como fugir, então a gente tem que saber dimensionar essa peça a tração. O que é a diferença de um pilar para um tirante? O pilar ele é dimensionado a compressão, o tirante ele é dimensionado a tração, tá certo? Então, alguma dúvida aqui, gente? Eu vou, enquanto vocês colocam se tiver alguma dúvida ou não, eu vou apresentar aqui alguns vídeos aqui para vocês agora, tá? Ó, vejam esse vídeo aqui, daqui a pouco a gente troca ideia. Meu nome é Lorena Silva, eu sou professora aqui na faculdade Unipac, aqui em Berlândia, e na Unifucamp, em Monte Carmelo. Ano passado, eu fiz o curso de dimensionamento estrutural do zero, a partir do software BERIC, com a opção certa, porque eu sentia necessidade de conhecer a parte prática mesmo, de como é que era a elaboração de um projeto estrutural do zero. Eu já tinha muito conhecimento adquirido em relação à estrutura de concreto armado, em relação a materiais de construção, mas era tudo na teoria, não conhecia diretamente a prática. Eu não sabia pegar um projeto arquitetônico, dimensionar do zero até chegar num projeto estrutural detalhado. Então, a opção certa surgiu para mim como uma grande oportunidade de fazer esse curso, um curso intensivo, um curso muito abrangente, que me deu uma carga de conhecimento gigante, né? Foi uma grande oportunidade realmente. Inclusive, eu estou ansiosa pela parte 2 desse curso. E hoje em dia, sim, eu consigo pegar um projeto arquitetônico, né, lançar no software, obter todo o detalhamento estrutural de todas as partes que realmente são necessárias. Então, fiquei muito satisfeita, indico muito para vocês. Façam esse curso, vocês não vão se arrepender de forma nenhuma, ok? Ó, então, esse aí é o testemunho da professora Lorena, tá? Ela fez o curso de projeto estrutural com a gente, e como vocês viram aí, ela não já tinha muito conhecimento, mas ela não sabia dimensionar, né, esse tipo de estrutura, fazer um projeto. Aí, através do nosso treinamento, ela conseguiu. Agora eu vou colocar aqui o testemunho da Poliana para vocês. Quando estava na faculdade, a princípio, fazer o curso era uma forma de agregar o meu currículo, né? Como eu já trabalhava com o EBERIC, a minha ideia inicial era melhorar o meu currículo. Mas no decorrer do curso a gente foi aprendendo várias outras coisas, coisas que eu não conhecia, comandos. Então o curso veio de forma que agregou tanto minha vida profissional como acadêmica. Então tive muitos ganhos fazendo esse curso, então recomendo que vocês façam também. Esse aí foi o testemunho aí da nossa baixinha, engenheira baixinha, Poliana Oliveira, tá? Vou colocar aqui para vocês mais dois, tá, gente? Vou colocar aqui da Larissa Vieira, engenheira também. Eu sou engenheiro civil formada. E aí, pessoal, tudo beleza? Meu nome é Larissa Vieira, sou engenheiro civil formada na Unifucamp em Monte Carmelo. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho mais sobre o curso que eu fiz ano passado na opção certa, que foi o curso de dimensionamento estrutural a partir do zero. Esse curso ele foi realizado em 2 dias, mas esses 2 dias me proporcionou um grande conhecimento que até então eu não tinha visto. Já havia procurado em YouTube, internet, vários cursos a respeito, várias videoaulas a respeito, porque a gente forma, a gente precisa. E venho falar para vocês que é um curso que vale a pena, compensa. Foi muito bem empregado para mim, tive um grande conhecimento e recomendo para vocês estarem fazendo. Legal, né? Da Larissa, né, engenheira, e eu vou colocar por último aqui agora o da Fernanda, engenheira também. Oi, pessoal, meu nome é Fernanda, sou engenheira civil. Eu fiz o curso Projeto Estrutural do Zero. Para mim foi fundamental,
porque eu estava iniciando os projetos estruturais, eu já conhecia minimamente a ferramenta, mas naquela questão de decorar quais eram as aplicações, o curso para mim ele foi tão importante que deu para perceber o mecanismo, né, o raciocínio do programa. Ele não é um curso que você aprende simplesmente a parte do software. Você relembra a parte da teoria muito importante que vem da faculdade. Realmente ele é do zero. Você relembra até a parte de ensaios de SPT que você tem que colocar no inicial, na parte inicial do projeto, né, do programa. E assim, eu sou muito suspeita para falar, eu já fiz 2 cursos com a Nova Opção. Eu acho que o Kevin, o Leandro são profissionais exemplares. Sempre que acontece eu tenho alguma dúvida nos meus projetos, eu recorro a eles para estar perguntando. Então, fora isso, tem amizade, tem um coleguismo de profissão. Eu acho que o curso ele é bem trabalhado, é feito no final de semana. Você consegue acompanhar todos os passos, todas as etapas, e ele vai desde, como eu já disse, né, ele vai desde a parte de inserir características do solo, até a parte de você analisar o que o programa deu para a gente de armadura. Isso é muito importante, é um senso crítico, não é uma coisa Ctrl+C, Ctrl+V, é a gente colocar o nosso conhecimento mesmo para estar otimizando os nossos projetos. E é isso, eu indico, sempre vou indicar os cursos da Nova Opção, em especial esse estrutural do zero, vocês não vão se arrepender. Fofura, né? Que legal. Então, vocês são testemunhos de pessoas que fizeram, né, os seus treinamentos com a gente, né, gente? Então, assim, a gente precisa entender que, para que a gente possa se formar, a gente precisa realmente ter mentores no nosso processo, entendeu? E hoje eu quero apresentar para vocês, uma surpresa que eu queria apresentar para vocês, era exatamente apresentar para vocês a minha mentoria, que é a mentoria Mestre dos Cálculos, que é você realmente aprender a projetar estruturas, você aprender a fazer projetos estruturais. Tá? É você realmente ser também o mestre dos cálculos, ali na sua região, ali na sua cidade, você dominar projetos estruturais, tá? Então, o objetivo dessa mentoria, ele também não é somente fazer com que você aprenda projetos estruturais, porque não adianta você saber projetos estruturais, mas você não saber fechar projetos, não saber marketing digital, não saber processo de vendas. Então, não adianta saber somente projetar. Você tem que saber também vender. Coisas que eu já faço há muito tempo. Coisas que eu já faço há muito tempo, que é o quê? Fazer prospecção ativa. Como é que eu faço essa prospecção ativa? Como é que eu faço uma reunião com o cliente? Como é que eu faço uma proposta matadora? Que eu apresento a minha proposta para o cliente, ele já presta atenção e ele já me coloca na frente de outros através somente de uma proposta. Como é que eu me posiciono no marketing digital? Que hoje, se você não está no marketing digital, você está um pouco limitado. Certo? Então, essa mentoria, ela não é somente um curso. Ela vai muito mais além do que um curso. Tá? Então, eu vou ser o seu mentor nesse processo. Essa mentoria é uma mentoria que vai até o final do ano. Eu vou ser seu mentor nesse processo porque eu quero te levar para um novo patamar na sua vida profissional, tá? Então, o que você vai ter direito na mentoria MMC, que é a mentoria Mestre dos Cálculos? Primeiro, nós vamos ter um grupo exclusivo, onde vão ser somente dos mentorados. Então, ou seja, você vai estar num grupo em que você vai poder formar networking com pessoas igual você, pessoas que querem crescer. Pessoas que não querem simplesmente estar no mesmo padrão, não querem estar no mesmo patamar de vida, que querem estar no mesmo patamar, pessoas que querem crescer. Então, com pessoas da mesma personalidade que a sua, você vai fazer o quê? Formar parcerias. Vai ter hora que você vai precisar de uma ajuda, alguém vai te ajudar. Não, vai ter uma hora que alguém
vai estar atolado de projeto, você vai estar mais livre, você vai conseguir fazer uma parceria. Então, a formação de parcerias ela é muito importante no MMC. Se eu tiver cheio de projetos para fazer e eu tiver que passar um projeto para alguém, para quem que eu vou passar? Para o meu mentorado, que é aquele que eu vejo que está aprendendo comigo e que está aplicando os conhecimentos. Certo? Então, crescimento exponencial. A partir do momento que você muda o seu ambiente, você começa a crescer. Essa é a realidade. Quem muda de ambiente, cresce. Então, se você está num grupo de pessoas que somente querem crescer, você vai crescer também. Você vai tomar novas atitudes. Certo? O MMC, você vai ter direito também a um curso ao vivo comigo durante uma semana, onde eu vou te ensinar a fazer projetos estruturais de uma edificação alto padrão. E esse curso, ele vai ficar gravado. Então, você vai conseguir acessar esse curso depois para você poder relembrar dos conceitos. Então, além de te ensinar a vender, eu vou te ensinar também a fazer projetos da mesma forma que eu faço. Então, vou te ensinar a analisar a sondagem SPT, calcular a carga de estaca, conceber estruturalmente, fazer pré-dimensionamento, configurar o software, calcular a carga de vento, lançamento estrutural, fazer análise estrutural, processamento estrutural, análise, gerar pranchas. Isso tudo eu vou te ensinar, porque eu sei que você precisa disso. Então, eu vou te ensinar da mesma forma que eu faço meus projetos. Então, eu estou te ensinando o meu método de projetar. Ok? Mentorias de grupo. Então, nessa mentoria, nós vamos ter 8 mentorias de grupo, que serão comigo e também com convidados. Então, se você gostou da aula da Thalita, se você gostou da aula do Marcelo Aqueira, que são amigos meus, imagine, então, que tipo de convidado que eu vou trazer para a mentoria em grupo. Então, com certeza, vou trazer mentores da área do marketing digital para te ensinar como você vai se posicionar no digital, de vendas, para te ensinar processos de vendas, para te ensinar processos de prospecção, para você poder ter mais clientes, e também mentorias comigo, onde eu vou te mostrar soluções estruturais. Que se o grupo inteiro tiver com uma dificuldade, eu vou trazer isso para a mentoria, eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Então, olha tanto de coisa que essa mentoria, ela engloba, tá? E ainda tem um ponto muito forte nessa mentoria, que são as planilhas de cálculo. Hoje em dia, você não projeta somente com software. Eu tenho as minhas planilhas de cálculo. Então, eu vou te entregar minhas planilhas de cálculo. Então, por exemplo, a minha planilha de coeficiente de mola, eu vou te entregar. Eu tive que viajar lá para o Rio de Janeiro para fazer um curso de coeficiente de mola. Eu já sabia calcular, só que eu fui lá exatamente para ter uma mentoria para saber se da forma que eu estava fazendo, eu estava fazendo certo. Então, toda a minha planilha, todo o meu conhecimento, eu vou entregar para você. Então, novamente, eu estou te colocando na forma como eu projeto, tá? Então, minhas planilhas, você vai ter direito a eles também. E você vai ter direito a uma consultoria individual de 60 minutos, até o final do ano. Você pode marcar uma agenda comigo até o final do ano de uma consultoria individual. Kevin, eu estou com um projeto, eu não estou conseguindo resolver. Beleza, vamos marcar aqui, ó, você tem 60 minutos comigo. Vamos sentar aqui no seu projeto, vamos abrir uma videoconferência aqui com o seu projeto e vamos resolver seu projeto. Então, você terá direito a uma consultoria individual comigo. Certo? Então, quem já passou por alguma consultoria comigo, com certeza já deve saber a forma como que isso é precificado. Então, vamos pensar nisso tudo. Quanto é que seria o curso ao vivo? R$ 997. Quanto que seria a mentoria? Profissionais que vão vir para te ensinar a prospectar clientes, a vender, R$ 3.997. Quanto que seriam as minhas planilhas de cálculo que eu fiz? R$ 497. Que eu utilizo nos meus cálculos. E a consultoria individual? R$ 2.997. Isso tudo, gente, daria um valor de praticamente R$ 8.500.
Mas será que eu vou cobrar isso de você? É óbvio que não. Eu tenho uma condição para vocês, gente, tá? Que estiveram comigo nessas aulas durante essa semana, que realmente investiram, que realmente acreditam que podem ser profissionais melhores, que acreditam que podem ser profissionais que se destacam na sociedade, profissionais que podem crescer. Eu trouxe uma condição imperdível para vocês. Uma condição de 12 vezes de 206. Você pode parcelar no cartão, você pode passar à vista se você quiser, mas pensa, o que eu tenho que fazer para que eu possa mudar? O que eu tenho que fazer para que eu possa crescer? O que eu tenho que fazer para eu poder ser atrativo para o meu cliente? Eu preciso entrar nessa mentoria. Então, para vocês que participaram das aulas, eu estou com essa condição exclusiva para vocês, tá? 12 vezes de 206. O que você faz em um mês com 206 reais? Eu sou suspeito de falar que eu tenho 3 crianças, né? Mas eu tenho certeza que se você sair todo final de semana de um mês e você tomar um lanche, um combo, você vai gastar, nesse mês, você vai gastar esses 200 reais. Agora, se você gastar esses 200 reais para o seu crescimento, será que não vale mais a pena? Será que não é melhor para você? Certo? Então, é uma condição exclusiva para vocês, tá? E essa condição, ela estará válida até amanhã à noite. Então, essa condição, ela está válida para as próximas 24 horas, para você poder entrar na mentoria mestre dos cálculos, tá? Então, o link, o QR Code para você poder acessar essa condição imperdível, está aqui na tela. Você pode acessar esse QR Code e já entra, gente, na mentoria. As vagas para essa mentoria, elas são limitadas. Por quê? Porque não tem como eu dar atenção para muita gente, porque a mentoria, realmente, eu pego na mão e eu quero ajudar a pessoa. Não é simplesmente colocar o pessoal numa turma e vamos fazer... Não é assim. As vagas são limitadas a 10 pessoas somente. Então, imagina, nós estamos num grupo de 80. 10 pessoas, você realmente quer fazer parte disso? Então, você precisa se apressar, né? Vocês podem notar que até o momento eu não coloquei esse link lá no grupo. Porque a partir do momento que eu colocar essa condição imperdível, talvez fique tarde. Então, você que está aqui comigo nessa aula, você que valorizou as aulas, essa condição é para você. Eu quero que seja você que realmente valorizou essa aula, você que esteve aqui comigo, você, Denis, Emanuel, a Yara, a Júlia, a Rafaela, o Thales, o Vinícius, o Wagner, né, a Jessi. Então, vocês que estiveram comigo nessa aula, eu quero que sejam vocês nessa mentoria, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer e vocês vão ser profissionais diferenciados. Então, já acesse esse QR Code. Se você tiver problema com o QR Code, eu posso mandar o link aqui para você no chat, mas não fique de fora, gente. Essa mentoria, ela vai te levar para um novo patamar de profissional, tá? Então, já escaneia aí o QR Code, que eu tenho certeza que você vai se diferenciar. Vou colocar o link aqui para vocês no chat. Você, talvez o seu celular não está pegando QR Code. Se eu fosse você, eu já pegava cartão com pai, mãe, cunhado, tio, porque essa condição ela é exclusiva para você. Vou colocar aqui agora. O QR Code. Aqui no chat para você. A Yara falou que eu lembro quando ela fez. Pois é, né, Yara? Então você conhece o pessoal que fez aí. Perfeito.